Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos falar aqui agora, então, das 9 regras de ouro para equipes eficazes para facilitadores. É um conteúdo que faz parte da oficina de facilitação avançada, mas vai ficar aqui no YouTube também. Não é minha intenção aqui falar demais de cada regra para o vídeo não ficar longo, nem de ficar descrevendo muito como o facilitador deve atuar, já que isso vai ser conteúdo do curso e pode estar até em outro vídeo. Esse conteúdo é todo baseado neste livro, que é The Skilled Facilitator, do Roger Schwartz, mais a Annie Davidson e outros autores também. O livro é em inglês e a tradução que foi feita aqui é uma tradução bem livre. Por exemplo, eles não falam de regras de ouro, eles falam de regras básicas. Vocês podem encontrar no site dele, do Roger Schwartz, eles são consultores, tem uma consultoria com o nome do Roger. Vocês podem encontrar outros artigos lá sobre facilitação e grupos também, estão todos em inglês. Mas por que usar regras para a condução de um grupo para facilitação? Inclusive, isso é uma coisa que eu quero dizer. Apesar de estarmos falando de facilitadores, essas regras valem para liderança, para gerência de qualquer grupo. Então, para que usar regra? Então, aqui a gente vai falar de alguns motivos, alguns critérios que foram usados, que estão na base da existência dessas regras. O primeiro deles é promover a transparência, é fazer com que, na medida do possível, as informações relevantes apareçam. E a transparência existindo, ou seja, as pessoas tendo acesso à informação de forma mais igual, isso acaba promovendo a confiança entre as pessoas. Com mais confiança, a gente tem um relacionamento melhor, e um relacionamento melhor e confiança e transparência fazem com que as decisões sejam mais conscientes, ou seja, as pessoas saibam de que elas estão decidindo, com o máximo de informações possíveis e com mais qualidade. Com isso tudo, as pessoas passam a querer se envolver mais nas decisões, então a gente tem mais participação, promove dessa forma a inteligência coletiva, faz com que ela emerja naquele grupo ali, ou seja, que a inteligência do grupo, que é maior do que a soma das partes, passe a vigorar ali naquele grupo. Isso tudo junto causa nas pessoas uma satisfação maior, uma motivação maior de estar junto daquele grupo ali, e finalmente, com isso tudo, as pessoas se comprometem mais com as decisões que elas próprias ajudaram a tomar. Então, já na primeira regra, que é teste suposições e inferências, o autor primeiro traz uma diferenciação entre suposição e inferência. Suposição seria tomar algo como certo sem verificar, e inferência seria concluir coisa sobre algo que você não sabe, baseado naquilo que você sabe, que você pode ver. Tanto suposição quanto inferência falam de você assumir para você alguma coisa que você não tem certeza. E aí ele diz o seguinte: inferências não testadas resultam em ações pouco embasadas. Às vezes você segue escolher por um caminho baseado em inferência sua, em suposição sua, e pode ser que isso esteja errado. E o caminho que você está andando nele está todo comprometido em função disso. Pessoal, o que é testar? Testar é perguntar mesmo. Então, quando você falou isso aqui agora, você está propondo isso, é conferir com a pessoa se aquela inferência sua é real. Então, nessa figura aí, temos um participante completamente preocupado com o filho doente e a pessoa que está falando está inferindo, está supondo que a fala dela deve estar chata, porque tem gente que nem olha para ela. Então, tem que consultar o grupo. Pessoal, estou percebendo que minha fala não está chegando até vocês da forma como imaginei. É isso mesmo? O que nós podemos fazer? Então, isso é testar inferências e suposições. Tem um ponto aqui que é muito importante para os facilitadores, para essa regra e para as outras que vêm também, que é a coisa de fazer pergunta. O facilitador não pode ter medo de fazer pergunta besta. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou pensando isso, eu estou com essa dúvida. Será que é uma dúvida muito boba? Pessoal, a dúvida do facilitador, a sua dúvida, provavelmente representa a dúvida de mais alguém do grupo. Então você precisa perguntar, você precisa testar.
E isso vai valer para outras regras também. Regra 2, estimular a partilha de todas as informações relevantes. Então, a gente já sabe, um grupo bem informado, que toma decisões conscientes, se compromete com as decisões. Se as informações são partilhadas, as pessoas têm a mesma base para decidir. Tem uma simetria de informações, não tem desigualdade. Por quê? Porque quando as pessoas descobrem que tomaram decisões e que alguém sonegou, alguém escondeu alguma informação, elas acabam se sentindo traídas e tem a possibilidade delas se rebelarem contra essas decisões. Então, é como se a gente estivesse pedindo para as pessoas acertassem um alvo, como a figura aí, com os olhos vendados. Elas não estão com as informações todas ali. Indo para a regra 3, a gente está falando aqui de pedir exemplos específicos e confirmar o significado de palavras importantes. Então, o que essa regra 3 fala? Gente, falas genéricas acabam provocando entendimentos diferentes em cada pessoa e as decisões ficam mais difíceis, porque cada um está entendendo de uma forma diferente. Os exemplos são oportunidades de esclarecer e de ouvir versões diferentes daquela situação. Então, quando a gente usa palavras como sempre, nunca, né? Então, isso sempre dá errado, vocês nunca me ouvem, ou falas assim mais genéricas, soluções desse tipo não funcionam. Eu acho que o facilitador tem que estar sempre com uma pergunta na cabeça, que é a seguinte: essa pessoa está falando de quê? E ela precisa perguntar isso. Espera aí, de que você está falando? Você pode dar um exemplo? E a outra parte dessa regra fala que palavras têm significado prático diferente para cada pessoa. E no livro ele dá o exemplo da palavra consenso. Vamos tomar uma decisão por consenso. Peraí, mas o que é consenso para você? E o que é consenso para você? Quais são as etapas da decisão por consenso? Com isso, com o detalhamento, a gente pode, e a definição do sentido da palavra, a gente pode tomar uma decisão. No Big Brother 2021, uma participante ficou famosa pelas falas prolixas e politizadas, e você vê aí pela fala dela, vou dar até um minutinho para vocês lerem. Você vê pela fala dela que existe um conceito, que existe uma ideia por trás dessa fala. Dá para entender um conceito, mas a gente não sabe de que ela está falando. Então, numa discussão a dois, por exemplo, que era provavelmente o caso que estava acontecendo lá, de que ela estava falando? Será que essa fala ajuda a resolver aquele conflito que estava colocado? De qual situação específica ela se refere com esta fala? Então, o facilitador precisa chegar nesse ponto, porque senão fica uma conversa muito genérica. A regra 4 fala de fazer aflorar razões e intenções. Aí ele diferencia razão de intenção. A razão é o processo lógico pelo qual você tira conclusões, ou seja, é aquela escadinha mental que a gente percorre para chegar numa proposta, por exemplo. Eu comecei pensando isso, aí me veio isso na cabeça, me preocupei com isso, e por isso eu estou fazendo essa proposta aqui. Isso é uma escadinha, e a intenção é porque o propósito de eu fazer isso, de eu propor alguma coisa. Quando a gente tem razão e intenção oculta, as outras pessoas acabam imaginando do seu jeito as minhas razões e intenções. Isso acaba provocando suspeitas ou paranoias. Às vezes, as pessoas são muito objetivas simplesmente com o objetivo de economizar tempo, de fazer a reunião fluir mais rápido, e aí elas vão direto no ponto. Só que ir direto no ponto pode significar ocultar razões e intenções. Então, o facilitador precisa puxar esse fio das razões e intenções, para fazer aflorar e dar transparência nas motivações das pessoas. Então, pessoal, na figura vocês veem um general falando porque sim, né? Não está querendo justificar o motivo que ele falou alguma coisa, que ele deu uma ordem. E é interessante isso, porque quando a gente fala os nossos motivos, a gente está se abrindo um pouco para as pessoas. A gente está nos vulnerabilizando. Ou seja, fica mais fácil para as pessoas contra-argumentarem e discutirem as nossas razões, por exemplo, nossos argumentos. Então, o autor fala no livro até o seguinte: se você quer ganhar uma discussão, se você quer dominar uma situação, dominar um grupo, não abra suas razões e intenções, porque vai ficar mais difícil para você.
Essa regra 5 pode parecer um pouquinho com a anterior, mas a diferença aqui é no foco, porque tanto os interesses quanto as posições são importantes de aparecerem numa discussão. Então, qual que é a diferença? Posição é o ponto de vista, a proposta que a pessoa fez, as estratégias, as soluções para um problema. O interesse são aquelas necessidades ou desejos que estão por trás daquela posição. Então, é importante que o grupo fale as duas coisas, que as pessoas expressem as duas coisas. Mas o que o autor sugere é que a gente deve focar no interesse. Focar na posição fica muito difícil de conciliar posições diferentes. Então, por exemplo, alguém sugeriu que a reunião seja às 5 horas e a outra pessoa às 6, às 7, ninguém falou o motivo. Na hora que a gente começa a falar os motivos, eu tenho um médico para o meu filho, nessa hora eu tenho um treinamento que eu tenho que fazer ele para o trabalho. A gente começa a ter vontade de flexibilizar para poder atender os interesses que são colocados por pessoas diferentes. Então, quando a gente não faz isso, fica mais fácil de virar uma queda de braço, um cabo de guerra entre posições, porque elas não estão abertas, a motivação não está aberta. Então, pessoal, o facilitador precisa sair do nível da superfície, que é o nível das posições, das propostas, para descer um pouco para o mundo das pessoas e entrar no nível das necessidades, dos desejos, dos interesses. Essa regra 6 é uma continuação da regra anterior, porque além de fazer com que as posições apareçam, o facilitador precisa fazer isso mesmo, fazer com que as pessoas defendam as posições de cada uma, mas ele também precisa perguntar por outras e dar espaço para o contraditório, dar espaço para o não, dar espaço para a discordância e dar espaço não é só uma abertura interna, não. Ele precisa provocar o não. Porque se no grupo uma pessoa ou algumas pessoas somente defendem o seu ponto de vista, esse grupo está deixando de aprender com o ponto de vista dos outros. Se, ou, pelo contrário, uma pessoa somente fica perguntando, ela acaba gerando desconfiança. Então, o facilitador precisa buscar o contraditório naquelas propostas que são feitas, ou seja, pessoal, alguém discorda? Alguém tem uma opinião melhor? Alguém se preocupa com algo que pode acontecer em função dessa proposta? E também fazer com que as pessoas que estão só perguntando, elas se posicionem, elas falem o que elas querem. Muita gente se posiciona por meio de perguntas ou por meio de falas evasivas. Então, percebendo isso, o facilitador pode perguntar, mas o que você faria? Qual que é a sua posição de preferência? O que você prefere? Então, pessoal, é muito comum o facilitador querer encerrar uma discussão depois que aparece alguma sugestão qualquer para poder caminhar com a reunião, sendo que visivelmente ou é possível que o grupo não esteja todo de acordo ou todo conciliado com aquela proposta que apareceu. Essa regra 7 é bem legal porque a gente deixa passar isso batido demais, porque a gente leva um assunto para uma reunião, a gente combinou com o grupo se era isso mesmo que tinha que discutir e qual a forma de discutir isso, o momento de discutir. Será que não tem alguma coisa mais importante para discutir agora? Então, assim, não tem problema nenhum em levar uma pauta construída, mas é importante colocar essa pauta em discussão e conversar com o grupo, mesmo que de vez em quando, sobre a construção das pautas. Então, uma coisa que eu acho muito legal é, por exemplo, criar um espaço assíncrono para as pessoas irem colocando lá sugestões de pauta que podem ser levadas para a reunião. Então, a figurinha aí, a gente está vendo o bicho pegando na reunião e as pessoas precisando discutir um assunto e o facilitador falando que bom, pessoal, então acho que a gente já pode passar para o próximo item. Muitas vezes, pessoal, isso acontece porque o facilitador quer cumprir o roteiro, ele quer chegar ao final da reunião alcançando aqueles objetivos propostos antes. Mas assim, gente, roteiro é alguma coisa que a gente tem para ser flexibilizado, para ser refeito. E essa sensibilidade de abrir mão do roteiro na hora da reunião, a gente precisa ter. Às vezes o grupo está precisando conversar mais sobre aquele assunto, que é o melhor
que ele pode fazer ali agora, é o mais construtivo para ele agora. Com certeza, essa regra 8 é uma das mais desafiadoras, discutir temas que são tabu para aquele grupo. O que são temas tabu? São temas relevantes para o grupo, são importantes, mas que geram receio de serem discutidos. Por quê? É receio de magoar, de acuar, ou de incomodar alguém e a situação ficar pior do que ela já estava antes. Então, muitas vezes, com um objetivo nobre da nossa parte, de não conversar sobre temas conflituosos, com o objetivo de sermos compassivos ou de preservar o colega, a gente acaba tendo comportamentos que também não são nada compassivos, né? A gente acaba reclamando pelas costas, fazendo fofoca, fazendo intriga. A gente acaba mudando a forma pela qual a gente trata aquela pessoa. Então, não conversar sobre um tema tabu na reunião pode também piorar o problema fora da reunião. Então, é o famoso elefante que está na sala. Então, que exemplos de tema tabu? É uma relação de falta de confiança entre colegas, alguma pessoa na equipe que não está produzindo adequadamente na visão do grupo, um servidor que está puxando o saco do chefe, ou o chefe com um comportamento mais autoritário. Tudo isso são temas muito delicados, mas que são temas que estão afetando de forma relevante a vida daquele grupo. O que ele sugere? Para discutir tema tabu, você tem que olhar para todas as outras regras e aplicar todas para que ele tenha algum sucesso a discussão desses assuntos. E, finalmente, a regra 9, que fala de decisões, de formato de decisões que gere comprometimento. Então, a gente já sabe que quanto mais participativa a decisão, mais comprometimento e motivação do grupo vai ter com aquela decisão. Tem inúmeros formatos de decidir: votação, delegação, uma decisão autoritária, uma decisão com consulta. O que ele está dizendo aí não é que você sempre tem que usar uma decisão participativa, por exemplo, consenso ou consentimento, para todas as situações. Cada situação vai demandar uma forma diferente de decisão. O importante é que haja um equilíbrio entre participação e objetividade. Se a participação, o espaço para a participação for demais, for excessivo, talvez haja perda na objetividade daquele grupo. E o contrário também, se for muito objetivo, as reuniões forem muito objetivas, e cumprimento de tempo for um valor muito forte, talvez vá perdendo um pouco o espaço para a participação. Então, na figura, a gente vê que houve uma votação, o vermelho ganhou, e aí o pedido lá do facilitador ou do chefe seja: gente, agora então todo mundo vai abraçar o vermelho, né? Todo mundo é vermelho agora. A votação é uma forma muito pobre de se decidir, porque ela impede que quem votou no azul, no amarelo, contribua com a melhoria daquele vermelho que ganhou, né? Então, as pessoas acabam se sentindo alijadas de um processo de construção coletiva quando tem uma votação simples. Então, essas foram as regras. Uma coisa que ele sugere é que essas regras sejam pré-combinadas com o grupo antes, que o grupo concorde, que elas sejam apresentadas e que haja abertura para ouvir comentários e até ajuste nas regras. O que eu acho? Eu acho que algumas regras são muito de um estilo de facilitação ali na hora de fazer pergunta, para ouvir os interesses, para fazer com que a pessoa defenda a posição dela. Isso, às vezes, eu acho que não precisa ser muito combinado, vai muito do estilo da facilitação. Mas algumas regras, como discutir temas tabu ou qual o formato de decisão que vai ser tomada, é legal que haja uma concordância do grupo com relação ao uso delas para que seja legítimo aquele encontro, aquela forma de facilitar o encontro. Para grupos contínuos, grupos perenes, grupos que vão se encontrar muitas vezes, eu acho muito legal ter um momento de conversar sobre as regras todas, já que elas vão ser úteis para a jornada inteira do grupo. Pessoal, então é isso. Espero que tenha sido esclarecedor aqui o vídeo e vejo vocês na próxima. Obrigado.